E se eu te dissesse que existe uma única regra na Bíblia capaz de transformar completamente sua vida financeira? Você acreditaria? Pode soar exagerado, mas essa verdade já foi comprovada por algumas das pessoas mais ricas do mundo, inclusive por aquelas que nem seguem uma religião. Durante séculos, esse princípio esteve oculto diante de nossos olhos, ignorado pela maioria, mas aplicado silenciosamente por bilionários e magnatas que entenderam seu poder. Eu decidi testar essa regra por 30 dias. O resultado foi muito além do que eu imaginava. O que aconteceu nesse período desafia qualquer lógica financeira. Não foi sorte. Não foi acaso. Não foi mágica. Foi um alinhamento direto entre ação e consequência, um desbloqueio mental que permitiu que a abundância fluísse de forma natural. A verdade é que a Bíblia já ensinava sobre riqueza muito antes dos livros modernos e da popular lei da atração. Mas quase ninguém fala sobre isso. Se essa regra é tão poderosa, por que não é amplamente divulgada? Esse experimento mudou minha forma de ver o dinheiro, a vida e o próprio conceito de prosperidade. E o que descobri pode ser aplicado por qualquer pessoa, em qualquer lugar, independentemente de sua condição atual. E você? Está pronto para entender e aplicar esse princípio? Porque, se sim, sua realidade financeira pode mudar para sempre. Mas antes de revelar o que realmente aconteceu, precisamos voltar ao início e entender por que essa regra bíblica pode ser a chave para destravar sua própria abundância. Existe um segredo milenar escondido nas páginas da Bíblia, um princípio simples, mas incrivelmente poderoso, que grandes empresários e milionários seguem discretamente para atrair riqueza. Mas será que isso realmente funciona? E se alguém aplicasse essa regra à risca por 30 dias, sem desvios, sem desculpas? Foi exatamente essa experiência que mudou tudo. E o mais surpreendente, o impacto não foi apenas financeiro, algo ainda maior aconteceu. A lei da atração ensina que aquilo que cultivamos em nossa mente se manifesta na realidade. Mas e se houvesse uma forma de potencializar isso através de um princípio bíblico que já está em prática há séculos? Durante esse experimento, uma única decisão desencadeou uma sequência de eventos inesperados, novas oportunidades, conexões improváveis e uma mudança radical de mentalidade. O que parecia apenas um desafio espiritual revelou-se um verdadeiro código para a abundância. Se você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair dinheiro com tanta facilidade, enquanto outras vivem presas em ciclos intermináveis de escassez, esta história vai te mostrar o motivo. O que aconteceu ao longo desses 30 dias desafia qualquer lógica convencional sobre finanças e prosperidade. Mas antes de revelar o que realmente mudou minha vida, é preciso entender algo essencial. Qual é essa regra milagrosa? E por que a Bíblia a defende com tanta firmeza? Se você está cansado de viver preso em dívidas e nunca ter dinheiro suficiente para realmente aproveitar a vida, precisa conhecer o método 136. Com ele, você garante que sempre terá dinheiro para pagar suas contas, investir no seu futuro e ainda viver com mais liberdade. Enquanto a maioria continua presa em um ciclo sem fim de boletos e preocupações, quem aplica esse método consegue sair dessa realidade e finalmente ter controle financeiro. Continuando. Em meio a tantas promessas e fórmulas para enriquecer, poucos olham para um dos livros mais antigos e sábios da história, a Bíblia. O que muita gente não percebe é que dentro dela há um princípio claro e direto sobre prosperidade, um código que transforma a vida daqueles que compreendem e aplicam. Durante séculos, reis, comerciantes e bilionários modernos seguiram essa regra, não por obrigação religiosa, mas porque ela funciona. A questão é, por que quase ninguém fala sobre isso? O ensinamento bíblico sobre riqueza não se resume a orações ou pedidos divinos. Pelo contrário, há uma ação específica que, quando colocada em prática, abre portas para oportunidades inesperadas. O que torna essa regra tão poderosa é sua simplicidade. Ela não requer grandes investimentos nem conhecimentos avançados sobre finanças. Apenas um compromisso real de segui-la sem hesitação. Ao longo desses 30 dias, ficou claro que essa era uma peça essencial na engrenagem da lei da atração. E que sua aplicação correta poderia mudar tudo. Muitos milionários aplicam essa regra sem nem perceber. Grandes empresários como John D. Rockefeller e até figuras contemporâneas do mercado financeiro seguem esse princípio. E não é coincidência que prosperam. No entanto, a maioria das pessoas ignora ou subestima essa prática. Mas o que exatamente essa regra diz? Como ela pode ser aplicada no dia a dia? Para entender isso, precisamos dar um passo atrás e olhar para o que a própria Bíblia ensina sobre riqueza e abundância.
Muita gente acredita que a Bíblia condena o dinheiro, como se a riqueza fosse algo sujo ou imoral. Mas essa visão não poderia estar mais equivocada. Se analisarmos as Escrituras, veremos que prosperidade e abundância são mencionadas repetidamente como bênçãos para aqueles que agem com sabedoria. A Bíblia ensina que o dinheiro, quando bem utilizado, é um instrumento de crescimento e realização. Em Provérbios 10:22 está escrito: a bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores a ela. Ou seja, riqueza não é o problema está no apego excessivo, na ganância descontrolada e no medo da escassez. Esses fatores bloqueiam a lei da atração e impedem que a abundância flua livremente. O grande segredo está na mentalidade. Enquanto muitos veem o dinheiro como algo difícil de conseguir, a Bíblia ensina que ele é consequência de princípios bem aplicados. Dar, investir, agir com generosidade e disciplina são atitudes que criam um ciclo de prosperidade. Mas entre todas as regras bíblicas para atrair riqueza, há uma específica que transforma qualquer realidade financeira. E foi exatamente essa regra que decidi seguir à risca. Dentro da Bíblia há um princípio que se destaca como uma verdadeira chave para a prosperidade. Esse princípio é simples, mas poderoso: o ato de dar. Em Provérbios 11:24 está escrito: a quem dê generosamente vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Esse ensinamento se conecta diretamente com a lei da atração, reforçando a ideia de que quanto mais você libera, mais espaço cria para receber. O que muitos não entendem é que a generosidade não é um sacrifício, mas um investimento espiritual. A regra é clara: dar uma parte do que você recebe, sem medo, sem apego, com a confiança de que o retorno virá multiplicado. E esse princípio não é apenas um ensinamento religioso, é um código universal aplicado pelos maiores bilionários da história. Se você quiser entender como essa regra funciona e o impacto real que ela pode ter na sua vida financeira, continue comigo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que possa transformar sua vida financeira.